São Francisco de Assis é muito conhecido na Igreja Católica, mas pouca gente sabe a relação entre São Francisco de Assis e o Espiritismo. Veremos toda a trajetória desse grande benfeitor. Também era conhecido como Irmão Sol, sua relação com Santa Clara, que era chamada por ele de Irmã Lua. Sua vida na adolescência, na fase adulta, o porquê negou tudo, uma vida rica e confortável, para andar por aquelas terras apenas com uma roupa no corpo e um par de sandálias surradas e empoeiradas. Francisco de Assis foi um frade católico que nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Na ausência do pai, em viagem à França, sua mãe o batizou com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni é João em português, na igreja construída em homenagem ao padroeiro da cidade, o mártir Rufino. Os pais de Francisco faziam parte da burguesia da cidade de Assis, e graças a negócios bem-sucedidos em Provença, França, conquistaram riqueza e bem-estar. A origem do seu nome, Francisco, é incerta. Para uns, depois de uma viagem à França, onde o menino teria ficado cativado pela vida francesa, sua música, sua poesia e seu povo, seu pai teria começado a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano, e Francisco em português. Para outros, seu pai teria feito uma homenagem ao país natal de sua esposa, embora não haja provas de sua naturalidade francesa. Também foi sugerido que o nome foi dado por seu gosto pela língua francesa, que perdurou por toda a vida de Francisco, e era, em sua época, a linguagem por excelência da literatura cavalheiresca e da expressão amorosa. O menino cresceu e se tornou um jovem popular entre seus amigos, por sua indisciplina e extravagância, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda e pela bebida, e por sua liberalidade com o dinheiro, mas mostrava uma índole bondosa. Era nessa época fascinado pelas histórias de cavalaria. E desejava ganhar fama como um herói. Assim, em 1202, alistou-se como soldado na guerra que Assis desenvolvia contra Perúdia, mas foi capturado e permaneceu preso, à espera de um resgate, por cerca de 1 ano. Ao ser libertado, caiu doente, com episódios de febre que duraram quase todo o ano de 1204. Ali se apresentaram as 2 afecções que o acompanharam por toda a sua vida: problemas de visão e no aparelho digestivo. Depois de recuperado, tentou novamente a carreira das armas. Enganjou-se em 1205 no exército papal que lutava contra Frederico II, incentivado por um sonho que tivera. Nele apareceu-lhe alguém chamando-o pelo nome e levando-o a um rico palácio, onde vivia uma linda donzela e que estava cheio de armas resplandecentes e outros apetrechos de guerra. Indagando de quem eram essas armas esplêndidas e o palácio magnífico, foi-lhe respondido que tudo aquilo era seu e de seus soldados. Animado com a perspectiva de glória, pôs-se a caminho, mas no trajeto teve outro sonho, ou uma visão, onde ouviu uma voz a dizer: quem te pode ser de mais proveito, o Senhor ou o servo? Francisco respondeu: o Senhor. Ouviu novamente a voz: então, por que deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Confundido, Francisco disse: que queres que eu faça? E a voz replicou:
volta para a tua terra, e te será dito o que haverás de fazer, pois deves entender de outro modo a visão que tiveste. Poucos dias depois, já em Assis, durante uma algazarra com seus amigos, teria sido tocado pela presença divina e desde então começou a perder o interesse por seus antigos hábitos de vida. Mostrar preocupação pelos necessitados. Eleito rei da juventude em um festejo folclórico tradicional, em vez de preparar-se para a entrada em uma vida de casado, como seria o costume, retirou-se para uma caverna a fim de meditar, acompanhado de apenas um amigo fiel, para quem revelou suas preocupações e seu desejo de obter o tesouro da sabedoria e desposar a vida religiosa. Mas ainda era um período de hesitação. Quando tinha sentimentos muito intensos de devoção e os expressava publicamente. Era ridicularizado. Tinha pesadelos com uma horrível mulher corcunda e imaginava que esta era a imagem de sua futura vida de pobreza. Certo dia saiu em um passeio pelos campos nos arredores e, ao penetrar em uma clareira, ouviu o som do sino que os leprosos, proscritos pela sociedade, deviam usar para indicar a sua aproximação, e logo se viu frente a frente com o homem doente. Fazia frio e o leproso tinha apenas trapos sobre o corpo. Francisco sempre sentira a repulsa dos leprosos, mas nesse momento desceu do seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. Espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do outro e viu a sua gratidão, e enquanto ele mesmo chorava, beijou aquele rosto deformado pela moléstia. Este parece ter sido o ponto de virada em sua vida, mas sua vocação não se declarou toda subitamente, e a cronologia desses e outros episódios preparatórios para a sua conversão não é clara nas fontes antigas. Também parece ter tentado seguir o ofício de seu pai, mas sem conseguir devotar-se a ele. Ao contrário, estava cada vez mais interessado em ajudar os pobres. Mas, certa feita, entrou para orar na igreja de São Damião, fora das portas da cidade, e ali, diz a tradição, ele ouviu pela primeira vez a voz de Cristo, que lhe falou de um crucifixo. A voz chamou a sua atenção para o estado de ruínas de sua igreja e insistiu para que Francisco a reconstruísse. Imediatamente voltou para sua casa, recolheu diversos tecidos caros da loja de seu pai e os vendeu a baixo preço no mercado da cidade, e voltou para a igreja onde tivera sua revelação, doando o dinheiro para o padre, a fim de que ele restaurasse o prédio decadente. Ao saber disso, o pai se enfureceu e mandou que o buscassem. Atemorizado, Francisco se escondeu em um celeiro, onde seu amigo lhe levava um pouco de comida. Passado algum tempo, decidiu revelar-se, e diante do povo de Assis se acusou de preguiçoso e desocupado. A multidão o tomou por louco e divertiu-se apedrejando-o. O pai ouviu o tumulto e o recolheu para sua casa, mas o acorrentou no porão. Alguns dias depois, sua mãe, por compaixão, livrou-o das correntes, e Francisco foi buscar refúgio junto ao bispo. O pai seguiu-o e o acusou de dissipador de sua fortuna, reclamando uma compensação pelo que ele havia tirado sem licença de sua loja. Então, para a surpresa de todos,
Francisco despiu todas as suas belas roupas e as colocou aos pés do pai. Renunciou à sua herança, pediu a bênção do bispo e partiu, completamente nu, para iniciar uma nova vida de pobreza junto ao povo, da qual jamais retornou. O bispo viu nesse gesto um sinal divino e se tornou seu protetor pelo resto da vida. Após ouvir novamente a voz de Jesus, pedindo-lhe para reerguer a sua igreja, Francisco de Assis entendeu e saiu em busca de ajudar a reconstruir as igrejas que estavam precisando. Além dessa missão, passou também a ser um missionário, pregando a palavra divina por Assis. Tendo reunido mais um grupo de seguidores, dirigiu-se para Roma, a fim de obter do Papa a autorização da primeira regra para a fundação de sua ordem, a chamada regra primitiva, que prescrevia uma pobreza absoluta para os monges e para a ordem, em imitação literal da vida de Jesus Cristo e seus apóstolos, conforme narrado nos Evangelhos, que não possuíam nada pessoalmente, nem em comum. Lá chegando, sujos e vestidos pobremente, foram ridicularizados pela corte de Inocêncio III, que mandou não aborrecê-lo com sua regra, considerada excessivamente rigorosa e impraticável, e que fosse pregar entre os porcos. Tendo-o feito num chiqueiro próximo, coberto de lama, voltou para o Papa, que, refletindo um momento, decidiu recebê-los em uma audiência formal depois que se lavassem. Francisco e seus amigos se prepararam então para esse outro encontro, conseguindo o apoio de alguns bispos eminentes para a sua causa. Segundo os relatos antigos, nesse interim, Inocêncio teve um sonho, onde viu a Basílica de São João de Latrão prestes a desabar, apenas sustentada por um pobre religioso, que ele interpretou como sendo Francisco. Com a recomendação favorável de alguns conselheiros e com o aviso recebido em sonho, Inocêncio finalmente autorizou a regra, mas não por escrito, nem outorgou o estatuto de ordem maior ao grupo. Apenas permitiu que pregassem e dessem socorro moral às pessoas, mas acrescentando que se eles conseguissem frutos de seu trabalho, voltassem a ele para que a situação fosse completamente regularizada. Chegando a Assis, instalaram-se em uma cabana no campo, onde se dedicaram ao cuidado dos leprosos, ao trabalho manual e à pregação, vivendo de esmolas. Logo a cabana se tornou pequena para o crescente número de irmãos, mas o superior do mosteiro beneditino do Monte Subásio lhes concedeu, em fins de 1210, o uso da capela da Porcíncula e de uma terra adjacente. Entre os novos amigos de Francisco estavam o irmão Léo, seu futuro confessor e amigo inseparável, o irmão Rufino, que segundo a lenda pregava até dormindo, o irmão Junípero, o irmão Maceu e o irmão Iluminato. Nesse período, sua pregação já alcançara toda a região em torno, mas não eram sempre bem recebidos. Depois que Francisco voltou de sua viagem missionária através de Toscana, no ano da graça de 1212, foi convidado a pregar na Catedral de Assis. Logo nos primeiros bancos, viu uma jovem muito bonita, cabelos louros, braços longos e bem torneados, e um sorriso que recendia pureza e inocência. Essa moça se chamava Clara e era filha de um nobre por nome de Favorino Schiff. Francisco pregava na capital
e sua voz penetrou os ouvidos de Clara, chegando até o seu coração. Depois da missa, Clara procurou Francisco perguntando-lhe como chegar ao Pai e que estrada deveria percorrer. Clara não via razão e sentido em sua vida e precisava buscar novos rumos, sendo que o sermão de Francisco apontava para a possibilidade de uma mudança existencial. Em outra missa, Clara procurou Francisco pedindo ajuda, sendo sugerido que no domingo de Ramos, depois das atividades previstas, ela poderia conhecer o modo de vida dos franciscanos indo à orla do bosque para encontrar os irmãos da ordem. Naquele dia, Clara deixou a sua casa e a família para abraçar a sua causa diante do seu voto de pobreza. Foi a partir da adesão de Clara que surgiu uma ordem de franciscanas que se chamou, em homenagem à sua fundadora, de Ordem das Clarissas Pobres. Esta ordem obteve grande sucesso e logo se espalhou por diversas partes da Europa, inclusive continua a existir em nossos dias. No mesmo ano fizeram sua primeira tentativa, frustrada, de evangelizar os sarracenos na Síria. Originalmente, no fim da Antiguidade e início da Era Cristã, tanto na língua grega quanto latina, a palavra se referia a um povo que vivia nos desertos da província romana da Arábia, atualmente parte de Egito, Arábia Saudita, Jordânia e Síria, e formava uma comunidade totalmente distinta dos árabes. Mas não conseguiram chegar ao seu destino e acabaram voltando a Assis com grande dificuldade. Em Ascoli, curou enfermos e fez muitas conversões. Em Arezzo, os arreios de um cavalo que ele havia tocado curaram uma mãe em perigoso trabalho de parto. Em Narni, curou um paralítico. Em San Gimignano, expulsou demônios. E em Gubbio, pacificou um lobo que assolava a região, entre muitos outros prodígios. Sua fama como santo já se espalhava, e recebeu em doação o Monte Alverne, para que erguesse ali um refúgio para os irmãos. Em 1214, dirigiu-se para Marrocos, para pregar entre os mouros, mas só pôde chegar à Espanha, onde caiu doente, mas outros irmãos prosseguiram. Voltou à Itália e passou por Roma, a fim de obter a ajuda do Papa. Quando chegou em Assis, viu que seus ideais haviam sido abandonados e reinava grande confusão entre os irmãos. Alguns se haviam tornado vagabundos e se associavam com mulheres. Outros queriam erguer igrejas suntuosas, abandonar o rigorismo da regra inicial, dedicar-se aos estudos eruditos e pediam favores e privilégios para o Papa. Ao mesmo tempo, a liberdade de pensamento outorgada pela regra primitiva, que permitia o questionamento de preceitos e ordens percebidos como contrários à consciência, havia degenerado em disputas constantes de opinião entre os irmãos e em desobediência. Pelo menos em um caso, a reação de Francisco foi violenta. Em Bolonha, onde o irmão João fundara um colégio, expulsou todos de lá, inclusive os doentes. Depois teve de aceitar, com a intervenção papal, várias mudanças importantes. Foi estabelecido o período probatório de 1 ano para novos candidatos. Um representante do Papa foi indicado governador e corregedor da ordem, e Francisco passou a administração da comunidade para o irmão Pietro Catani, logo substituído pelo irmão Elias, enquanto o irmão Francisco permanecia apenas como guia espiritual. Ficando pronto em 1223,
aparentemente com poucas modificações novas, o novo texto foi enviado para Roma para aprovação papal, mas recebeu ainda muitos outros ajustes e cortes do cardeal Ugolino, e finalmente foi confirmado pelo Papa Honório III. Seus anos finais foram passados em tranquilidade interior, quando, segundo seus biógrafos primitivos, seu amor e compaixão por todas as criaturas fluíam abundantes, ao mesmo tempo que ele experimentava repetidas visões e êxtases místicos, fazia outros milagres. Continuava a percorrer a região em pregações, e multidões acorriam para vê-lo e tocá-lo. Durante uma de suas meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, no Monte Alverne, acompanhado do Frei Léo, Francisco viu a figura de um homem com 6 asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz. E à medida que continuava na contemplação, que lhe dava imensa felicidade, mas era sombreada de tristeza, sentiu se abrir em seu corpo as feridas que o tornaram uma imitação do próprio Cristo crucificado. Foi dessa forma o primeiro cristão a ser estigmatizado, mas enquanto isso lhe trazia alegria, sendo um sinal do favor divino, foi-lhe motivo de muito embaraço e sofrimento físico. Sempre tentou ocultar os estigmas com faixas e seu hábito, e poucos irmãos o viram enquanto ele viveu, mas eles lhe causavam muita dor, e com isso dificultavam seus movimentos, além de sangrarem com frequência. Muitas vezes teve de ser carregado por não poder andar, ou teve de viajar sobre uma mula, o que não era permitido aos irmãos por ser um luxo. Também padeceu de outras enfermidades, ficou quase cego, e as suas dores de cabeça eram terríveis, mas apesar de receber a ordem de procurar tratamento, os médicos nada puderam fazer para aliviá-lo. Passou algum tempo sob os cuidados de Clara, e ali deve ter composto, em 1225, seu Cântico das Criaturas, mas sua condição se deteriorava diariamente. Editou seu testamento. Melhorou então e viajou para um cemitério perto de Cortona, mas ali piorou novamente e foi levado para Assis, hospedando-se na casa do bispo em meados de 1226. Pouco depois, pediu para ser levado a Porcíncula, para que pudesse morrer entre os irmãos. Sentindo a morte próxima, solicitou a uma amiga romana, a nobre Jácoba, que trouxe o necessário para seu sepultamento, e também alguma comida bem preparada, que ele havia provado em sua residência em Roma, e que deveria aliviar seu sofrimento. Foi despedir-se de Clara e das irmãs em São Damião, e voltou a Porcíncula. Deu instruções para ser sepultado nu, e no pôr do sol de 3 de outubro de 1226, depois de ler algumas passagens do Evangelho, faleceu rodeado de seus companheiros, nobres e amigos, e outras personalidades. As fontes antigas dizem que, nesse momento, um bando de aves veio pousar no telhado e cantaram. Logo em seguida, o irmão Elias notificou a todos de seu desaparecimento e divulgou sua extimação, até ali mantida em sigilo. Seu corpo foi examinado por muitas testemunhas a fim de comprová-lo, e o povo de Assis e dos arredores acorreu para prestar-lhe sua última homenagem. Foi enterrado no dia seguinte na igreja de São Jorge. Menos de 2 anos depois, o Papa Gregório IX foi pessoalmente para Assis para canonizá-lo, o que aconteceu em 6 de julho
de 1228, com grande pompa. Em 1230, foi inaugurada uma nova basílica em Assis, que recebeu seu nome e hoje guarda as suas relíquias e abriga o seu túmulo definitivo. A basílica foi decorada no fim do século XIII por Giotto di Bondone, com uma grande série de afrescos que retratam a vida do santo. Segundo relatos mediúnicos, Francisco de Assis teria sido o apóstolo João Evangelista. Alguns fatos explicam a ligação entre ambos, além do fato de terem sido evangelizadores. O evangelista esteve presente em todos os acontecimentos importantes relacionados ao Mestre, inclusive no momento crucial da crucificação. A narrativa bíblica conta que, na última ceia, ficou assentado ao lado do Cristo, em posição privilegiada. Em seus últimos momentos na carne, Francisco pediu para lerem os textos evangélicos correspondentes à última ceia. Na Revista Espírita de 1863, o apóstolo João enfatiza que chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim ele procedeu, quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis. Francisco de Assis, tendo sido João Evangelista, foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens bem profundas, como a publicada na Revista Espírita de dezembro de 1864, O amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O Espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai, a lei que afirmaram os mártires ébrios de esperança, a lei que discutiram os filósofos inquietos, em que, enfim, os espíritos vêm proclamar. Espiritualistas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima dos vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio, e a sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que percorreis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências, como outrora as muralhas de Jericó. Outra compatibilidade é que Francisco adorava Maria, a mãe de Jesus. João Evangelista, por sua vez, foi quem ficou ao lado dela no desencarne de Cristo. Santa Clara de Assis, a discípula de Francisco e fundadora do ramo feminino da Ordem dos Franciscanos, foi a encarnação de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é conhecida por ser a guia espiritual do médium Divaldo Franco. Uma vez, Divaldo Franco viajou à Itália e Joana lhe pediu que fosse até Assis visitar o túmulo de Francisco. Ele cumpriu o pedido e, diante da sepultura, a guia ditou uma mensagem. Após finalizar a psicografia, ela orientou Divaldo a visitar o convento de Clara de Assis. Lá, diante do corpo de Clara, ele se deu conta de que Joana de Ângeles havia sido a Santa Clara em outra vida. Francisco reencarnou na Terra para recuperar a Igreja dos descaminhos que os seus líderes
haviam tomado. Mostrou, na sua prática de vida, que era possível resgatar o cristianismo de Jesus e que esse resgate poderia ser feito por todos e qualquer homem de boa vontade. Lembrou que o que Jesus nos pede não tem nada de absurdo, impossível ou maravilhoso. O que o Mestre pediu foi amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E ainda, sermos bons, humildes, misericordiosos, piedosos, justos, caridosos, cultivar a fé e desapegado das coisas materiais, dentre outros ensinamentos. Francisco viveu e praticou o amor, na sua mais sublime expressão, distribuindo-o para todos indistintamente, pois todos são filhos de Deus. A grande reflexão está em como mudar a nossa vida e dar a ela um novo rumo e sentido. A exemplo de Francisco de Assis, o primeiro passo está na libertação necessária das amarras que nos prendem e impedem de tomar o caminho da verdade e da vida, e no desapego das coisas materiais, que impedem tomar uma nova direção ou orientação, principalmente se essa nova direção será exatamente no sentido oposto ao que você vinha vivendo até agora. O apego é um dos maiores problemas no que diz respeito à evolução do espírito, pois ele não nos permite ter a liberdade para avançar. O homem apegado depois de sua desencarnação não consegue ir para a espiritualidade porque fica preso, apegado às coisas que amava ou julgava amar nesse mundo. Foi por este motivo que Jesus insistiu tanto conosco a respeito do desapego. Naquela época, os pobres eram uma espécie de extras no drama da vida. Não lhes era dada a menor importância, e muitos deles eram considerados marginais. Como Jesus, Francisco de Assis também fez esta escolha, não só assumindo a própria pobreza, tornando-se um monge mendicante, semelhante aos monges budistas, como buscando pobres para lhes prestar caridoso auxílio. Não é um gesto desprovido de significado o seu casamento místico simbólico com a dama misteriosa chamada pobreza. Não foi gratuito que Francisco se tornasse conhecido como o pobrezinho de Assis. Quantos ensinamentos extraídos da vida e das obras de Francisco de Assis, quantas reflexões e sugestões de condutas para as nossas vidas práticas. O maior ensinamento e o mais difícil para nós, seres imperfeitos, praticar é a libertação da alma para seguir o caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Libertação esta de todas as amarras que nos prendem no dia a dia. As amarras materiais, familiares, dos pensamentos, tudo aquilo que impede de mudarmos o rumo de nossa vida. Particularmente, se esse rumo será exatamente na direção contrária a que você vinha caminhando até agora. Esta libertação de ficarmos nus do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba, da inveja, enfim, de tudo o contrário às leis de Deus. Esta libertação que nos impede de vivenciar a pobreza dentro de nós, de sermos pobres de espírito, a pobreza que enobrece a alma. Francisco de Assis trouxe todos esses ensinamentos para nós e teimamos em não enxergar, não ouvir e, por consequência, não compreender. Francisco, com seu exemplo de vida, nos ensinou que em tudo há o seu tempo de servir. Há, sim, a devida preparação
para o serviço edificante na prática do bem, quando tivermos o mínimo de preparação espiritual. Assim, quando chegou a sua hora, Francisco começou a sua missão, a exemplo do próprio Mestre Jesus. Aos 30 anos, de Paulo de Tarso a caminho de Damasco, Moisés e outros tantos missionários divinos. A nossa hora chegará. A hora que será construída em nossa luta diária, quer no seio da família, dos parentes e amigos, quer no trabalho ou no caminho da evolução. Quando chegar a hora, não vacile. Vá em frente, confiante, com fé e na certeza de que estará servindo ao Senhor e não ao servo.